Quando se vive com loucos, é preciso aprender a ser insensato. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Quando o cara começa o vídeo dessa forma, né, com uma frase, com esse potencial, né, que vale para os dias de hoje, né, que ainda vale para os dias de hoje, tem um outro peso, né, Mas esse vídeo de hoje é para compartilhar com vocês uma das leituras mais impactantes que eu tive nos últimos anos, né, e que fez parte do projeto de leitura que eu tive com a dona Lilian, do canal Li num Livro, né, e que a gente fez a minha primeira leitura conjunta. Nunca tinha feito isso, nunca tinha compartilhado percepções de leitura, né, dessa forma, né, com bate-papos assim, né, aquela história toda. Isso é uma coisa que é a primeira vez que eu faço, porque normalmente eu leio sozinho. Confesso para vocês que foi um processo, né, um pouco mais, como é que eu vou dizer para vocês, um pouco mais intimista, né? Para mim é um pouco mais difícil fazer isso, né? Porque eu sou um leitor mais inveterado, aí é um pouco mais difícil tu ficar compartilhando essas leituras, né? Porque normalmente eu já passo isso no final, né? Quando eu já fiz todo o negócio. E aí, quando tu tem né, esse negócio de tu ficar conversando no meio do caminho sem ter ainda bem montado na cabeça o que tu vai dizer, ou quem são os personagens, para que eles vieram, então ainda mais uma leitura clássica como essa, do que é o Conde de Monte Cristo, tu fica meio, né? Ah, e agora? Mas, graças a Deus, foi uma experiência sensacional. O povo que estava no grupo foi muito legal, uma pessoa muito educada, muita gente boa, sabe? A pessoa, né, compartilhou as experiências, participou dos bate-papos e tal, e o grupo ainda está ativo. O link vai estar aqui embaixo, porque nós já temos uma próxima leitura que vai ser feita, certo? E essa leitura vai ser do livro As Espiãs do Dia D. Espera aí que eu esqueci de pegar a minha versão, só um minuto. Se o cara não se prepara, é isso aí que acontece, né? Mas enfim, tá aqui, ó. Ah, olha só, né? Eu tenho a versão física do livro, né? Essa aqui, ele foi relançado pela Arqueiro, né? Já tá aí para comprar. Também tem aí nos e-books da vida, aquela coisa toda. E essa aqui vai ser a próxima leitura que vai acontecer agora no mês de novembro, hein, gente? Então fiquem ligados. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp, tá? Está aqui embaixo. Para que quem já quiser, quem tem essa edição desse livro, se já quiser, né, ir participando, já quiser ir se enturmando com a galera, aquela coisa toda, já quiser ir se apresentando e tal, o grupo de WhatsApp já está ali, a gente já vai conversando, certo? Então aqui está, né, esse aqui é o livro do mês de novembro, certo? Isso eu tenho para dizer sobre a leitura conjunta. Agora nós vamos para a obra, ok? Sobre o livro, tá? Eu li a edição física, Martins Claret, muito bonito e tal, tá? O livro sensacional, diagramação muito bonita. Se existe uma ressalva que o livro é pesado, mas até aí, né, calhamaço, não tem muito o que dizer. Capa dura, fita de cetim para marcar as páginas. Eu já tinha apresentado essa edição, no livro de abertura dessa leitura conjunta, que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês olharem também. Tá? Tem uma contracapinha aqui também, que isso fica muito bonito na estante, para quem não conhece. Se existe uma coisa que me decepcionou um pouco, foi quando eu fiz o unboxing desse aqui, ó, que aqui as páginas elas não foram cortadas só. Mas tirando fora isso, tá tudo certo. Só dobrei aqui, né? E vida que segue, porque eu não sou fresco. Então, vamos lá. Show de bola, sem erros de português, sem erros de impressão, nada, nota 10. Para mim foi maravilhoso a leitura. Demais, demais mesmo, tá? Então aqui nós temos a nota da edição maravilhosa. Então agora nós vamos para o que realmente interessa, que são as minhas percepções da história. Certo? Então, vamos lá. Conde de Monte Cristo foi publicado na França entre os anos de 1844 e 1846. E ele foi publicado em formato de folhetim em 3 partes. A primeira parte foi de 28 de agosto a 19 de outubro de 1844. A segunda parte de 31 de outubro a 26 de novembro, também de 1844. E a terceira parte de 20 de junho de 1845 a 15 de janeiro de 1846. Eu tô com uma cola aqui, né, minha gente? Não vou lembrar disso aí tudo, né? Vocês sabem disso, né? Minha memória da Dolly não tem o que fazer, né? Mas enfim, basicamente é isso aí. Foi publicado nessas 3 etapas, certo? Bom, então o Dumas resolveu, né? Teve a ideia. Ideia não, né?
Ideia não, né? Porque assim, né? Eu não pesquisei nada disso aqui antes, né? Eu fui pesquisar agora na hora de montar o roteiro. Aí eu comecei a me aprofundar mais na obra, aquela coisa toda, porque normalmente eu faço isso, tá? Até para não estragar a experiência, certo? O curioso da história é que é o seguinte, ó. Essa história é verídica, tá? Essa história é verídica. O personagem do Conde de Monte Cristo, então, o Edmond Dantès, né? Ele realmente existiu, mas sob o nome de Pierre Picaud. Meu francês, ó, fina flor, Pierre Picaud, que ele viveu entre os anos de 1780 e 1815. E ele realmente foi preso. Ele estava noivo de uma mulher muito rica e 3 amigos, puta amigo, né? 3 amigos fizeram uma carta lá e acusaram ele de um crime que ele não tinha cometido. Ele foi preso. É verdade, isso tá nos. Se vocês pesquisarem, a barbada é essa, tá? O cara realmente foi preso. E dentro lá da prisão ele realmente conheceu um cara, né, que era um clérigo, que tinha grana, aquela coisa toda e tal. Ele fugiu da prisão, se criou um pseudônimo e tal, e voltou para acabar com os caras. Ele copiou a história. Essa é a história do cara. E essa história foi pego desse contexto da confissão desse Picaud. Com essa confissão, no leito de morte, o Dumas adaptou para o romance. É óbvio que na época, tal, todo aquele xalala, o Dumas, né, da genialidade dele de escritor, né, fez toda uma outra situação, porque daí então ele foi colocando as percepções dele de leitor, de escritor, pintou a história com outra coisa, pintou a história com outras situações, mas essa é a história, certo? Só que a vingança desse Picaud, eu até deixei anotado aqui, ó, porque eu vou ler para vocês, ó. Isso aqui nada não vai estragar a experiência de vocês com o Conde de Monte Cristo, tá? Fiquem tranquilos, tá? É só para ver o seguinte, ó, são 3 caras e no Conde de Monte Cristo, na verdade, são 4 vinganças, tá? Então fiquem bem tranquilos, porque nada vai atrapalhar vocês dentro do contexto geral, tá? Mas eu quero deixar bem claro que é o seguinte, ó, o Picaud foi muito mais violento dentro da história, tá? Porque daí é a vida real, né? Aí o cara realmente foi no âmago da história, tá? Eu vou ler pra vocês pra não perder nada, tá? Essa aqui vai ser a única parte que eu realmente vou ler. Eu não gosto de ler, tá? Mas nas resenhas, mas essa aqui eu vou ler, tá? O Pierre Picaud, então, na vida real dele, tá? Que aqui o cara é faca na bota, vamos dizer assim. Ele disse o seguinte, ó. Picaud primeiro assassinou Chalbart ou mandou matá-lo. A ex-noiva de Picaud, 2 anos após seu desaparecimento, se casou com um ex-amigo Loupian, o nome do cara, tá? Que se tornou alvo de sua vingança mais brutal. Picaud enganou a filha de Loupian para que se casasse com um criminoso que ele então prendeu. A filha de Loupian morreu de choque. Picaud então incendiou o restaurante de Loupian ou providenciou para que ele fosse incendiado, deixando Loupian empobrecido. Em seguida, ele envenenou fatalmente Solari e manipulou o filho de Loupian para que roubasse algumas joias de ouro ou o incriminou por cometer o crime. O menino foi mandado para a prisão e Picaud esfaqueou Loupian até a morte. Ele foi sequestrado por um vingativo Alut, que feriu gravemente Picaud enquanto o mantinha prisioneiro. Picaud acabou sendo encontrado pela polícia francesa, que registrou sua confissão antes de morrer devido aos ferimentos. Então, assim, dentro, né, já no leito de morte, então, né, em função de toda a vingança que ele tinha orquestrado, aquela história toda, e o plano dele não deu tão certo e ele acabou sendo, né, morto em função disso. E o Dumas acabou pegando essa história, romantizou, abrilhantou, colocou personagens, criou todo um plot. Então quando eu digo que ele copiou, ele não copiou, ele pegou a base dela, a base dela e foi, né, montando todo o universo. É uma história... como é que eu vou dizer pra vocês? É uma história muito diferente, sabe? Porque assim, ó, dentro do contexto da cultura pop, o Conde de Monte Cristo faz parte de muitas coisas, sabe? É muita coisa que ele faz parte. Então, tu fica meio embasbacado da genialidade. Uma das percepções que eu compartilhei dentro das nossas discussões do grupo foi exatamente isso, sabe? Se conta uma história lá na Warner Brothers, tá? Só para contextualizar e para vocês entenderem, sabe? Que uma das coisas que o Zack Snyder fez quando ele começou a montar o universo DC foi que ele pegou aqueles backdrop, aqueles panos que vão atrás, né, das bandas, tipo assim, das bandas, sabe? Das apresentações gigantes, que é aquelas cortinas. Ele botou atrás num daqueles galpões e começou a montar uma árvore genealógica do universo da DC, quando ele começou a montar com o primeiro filme lá, O Homem de Aço, e ele veio montando para todo o universo. Eu tenho para mim
que ele fez a mesma coisa. Ele ou o Augusto que escrevia com ele, né? Porque o escritor fantasma do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que se chamava Auguste Maquette, eles devem ter feito alguma coisa nesse sentido. Porque é impossível, sabe? É impossível tu manter linhas narrativas tão bem montadas, sabe? Chegarem no começo, meio e fim das histórias, que talvez tenha apenas um dos personagens que pra mim ficou um pouco aquém, que eu até comentei numa live que eu fiz com a Lilian, né? Que tá no canal dela, que depois que sair essa resenha eu vou trazer essa live pra cá também. Mas eu queria fazer a resenha primeiro. Então, que sabe, tu vai olhar aquilo lá, meu Deus do céu, sabe, tem toda uma linha narrativa que vai até o final, sabe, e tem tudo aquilo muito bem montado, muito bem alinhado, sabe, começo, meio e fim, e todos os acontecimentos, tudo alinhadinho, sabe, tudo direitinho, sabe, e os personagens vão se desenhando na tua frente, cara, isso é muito legal. E a leitura é muito agradável, porque pra mim como leitor, tá, de novo, as minhas percepções, tá, pra mim como leitor, uma das coisas que mais me incomoda nos clássicos são a linguagem. Eu não entro muito nesses contextos, machismo, feminismo, isso pra mim não é balela, tá? Isso pra mim, eu não me incomodo com isso, tá? Porque eu acho que faz parte do contexto do livro, tá? Então eu nem entro muito nessa história. O que realmente me incomoda não, o que me deixa receoso, tá? Receoso é a palavra. O que me deixaria receoso numa situação de fazer isso seria se tu não tivesse condições de entender o que o cara estava querendo dizer. Por exemplo, eu li o Divina Comédia. Quando eu li o Divina Comédia, eu devia ter uns 17, 16 anos, sabe? Eu era muito novo. Então, linguagem prosa, não foi, sabe? Eu não consegui aproveitar a linguagem do Dante. Eu entendi o contexto, eu sei o que estava sendo dito, sabe? Algumas palavras eu tive que procurar no dicionário, até porque, vamos lá, né, gente, 16 anos, né, 1830, que era quando eu tinha 16 anos, não tinha internet para ficar procurando o sentido das coisas, né? Mas, de qualquer maneira, tu consegue entender tudo aquilo que está acontecendo. O problema disso tudo é que tu não consegue absorver a obra, sabe? Tu não consegue chegar aqui, nossa, absorvi a Divina Comédia, entendi tudo que o Dante queria dizer. Não consegui chegar nesse patamar. Ou, naquele momento, até consegui. Hoje eu não acho que eu deveria ler de novo. Mas com tanta coisa para ler, não sei se eu faria isso de novo, sabe? Tem tantas coisas para ler que eu não sei se eu pegaria a Divina Comédia para ler novamente, né? Fecha parênteses, vamos dizer assim, ok? Para nós que estamos acostumados, ocidentais, que estamos acostumados a ver tantas adaptações, tantas coisas do Monte Cristo, quem não leu, quem não pegou esta obra específica aqui na mão e foi ler ela, não sabe de nada, né? Agora vale aquele meme, sabe de nada, inocente, porque é sensacional, tá? É muito acima de qualquer expectativa que eu tinha, é um livro muito, muito, muito fora. Existe talvez um problema na parte 2, que ela é um pouco mais lenta, tá? Que a parte 2 são dois personagens que são apresentados, que talvez a parte 2 é um pouco mais lenta. Não desista na parte 2. É que a parte 1 do livro, sabe, que é a parte que a gente está acostumado por causa do cinema, ela é, sabe, um tiroteio, ela voa, sabe? Então ela vem numa batida muito louca, sabe? Então ela vem sem parar, tu começa a ler, vem, tem muito diálogo, sabe? E é tudo muito rápido, as coisas acontecendo e tu quer saber. E aí chega na parte 2, ela te dá um anticlímax, tu dá uma, sabe? Dá aquela brochada. E aí tu, poxa, sabe? Aí, na parte 3 ela vai levantando o ritmo e aí ela vem vindo de novo, sabe? Pelo menos é a percepção que eu tenho. Ela vem vindo de novo, e aí o ritmo vem crescendo do livro até concluir na parte 6. Fantástico, final, maravilhoso, tudo certo. Uhul, tudo perfeito, certo? Posto isso, então, são as minhas percepções do livro. Eu dou 5 estrelas, favorito, coloco na prateleira, né, em Deuso. Em Deus não, né? Mas eu acho que é um troço muito legal. Muito, muito. Foi assim, ó. Que surpresa agradável, agradabilíssima a surpresa do Conde de Monte Cristo. Com certeza lerei mais coisas. A minha amiga Marta ainda disse para mim que o Dickens eu vou gostar muito ainda, principalmente Copperfield, que deveria ser a nossa leitura do mês de janeiro, mas a gente substituiu já por Oliver Twist. Então quem quer ler também Oliver Twist, o grupo está aqui para conferir, ok? Então, como vocês sabem, né, o canal deste que vou falar também fala sobre filmes. Aí agora eu vou fazer um aparato de todas as adaptações dos filmes, certo? E eu vou me prender às comparações da última adaptação que saiu no cinema, certo? Não vou comparar com as antigas, vou comparar só com a de 2002, que é a adaptação
hollywoodiana mais famosa, ok? Vou comparar ali. E eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Quem não quer ter spoilers na parte do cinema, pule essa parte aqui. Eu vou deixar a minutagem anotada na descrição aqui embaixo, certo? De que a parte com spoilers começa nesse minuto aqui agora e depois eu vou dizer quando começa de novo o resto das percepções, ok? Então agora vamos para a parte do cinema. Se você não se importa com spoiler, aí vai embora, sabe? Aí nem se estressa. Porque agora eu vou falar de cinema mesmo, né? Aí é o cinema falando, ok? Então vamos lá. No cinema, o Conde de Monte Cristo teve 10 adaptações, tá? E teve 8 adaptações na televisão. Um anime, que legal, né? Pois então, né? Teve um anime que adaptou a história do Conde de Monte Cristo e 14 novelas. 14 novelas que adaptaram o Conde de Monte Cristo. Só que assim, né, gente, novela que adaptou e pegou ali o Edmond Dantès, não sei o que e tal, e colocou, tem que fazer fechar a conta, né? Tem que fazer fechar a conta. Mas eles pegaram, sabe, o plot da história, sabe? O plot da história específico, tal, a história toda, né, que foi juntando. Então, basicamente é isso aí, certo? Dentro das adaptações, o que eu acho, assim, sabe? Que as adaptações todas são... É preciso entender o seguinte, sabe? As adaptações são mídias diferentes, certo? Isso talvez seja o mais assintomático a se fazer, tá? As pessoas precisam entender, principalmente quem é muito fã da obra, tá? Isso eu sempre digo, tem coisas que tu consegue adaptar, que são fáceis, outras são mais difíceis. Mas quem é fã da obra, quem é muito fã da obra, precisa entender que no cinema, com filmes de 1h30, 1h45, até 2 horas, muito bem preso 2 horas, tu não vai conseguir adaptar um livro de 1.300 e poucas páginas, tá? O Senhor dos Anéis tiveram que fazer 3 filmes, sabe? O Conde de Monte Cristo, cara, teria que ser 6 temporadas. Pelo menos, sabe? Para cada parte ser uma temporada com, vamos lá, 6, 8 episódios cada temporada, sabe? Bem feitinho, 6 episódios por temporada seria fina flor. Se a HBO está me ouvindo, a HBO, primeiro me contrata, né? Me contrata a HBO, estou aqui. E segundo, eu acho que 6 episódios por temporada seria sensacional, tá? Posto isso, né? Eu acho que dos filmes, tá? Tem 2 ali que eu acho que foram mais específicos, tá? Tem um ali que já me mandaram olhar, né? Lá na live da Lilian, o Fernando me puxou a orelha para olhar o de 34. Mas, cara, 34 é complicado, né? 34 é longe, né? Longe. Eu não sou tão cineférico assim, né? Quer dizer, sou. Mas o de 1934 é dirigido pelo Roland Lee e tem o ator Robert Donat no papel do Edmond Dantès. É uma das edições, é uma das versões mais cultuadas, e ela é citada no V de Vingança, né? Isso eu já sabia, né? Favorite film, The Count of Monte Cristo, with Robert Donat as Edmond Dantes. Not my sword, Mondego, but your past that disarmed you. You could go take Count of Mondego to his home. Gets me every time. Never seen it. May we come up? You You find your own tree. tree. Did you like it? Yeah. Ele é citado no V de Vingança, é citado em outras ocasiões como sendo a mais icônica. Nós também temos a versão de 1975, dirigido pelo David Green e estrelado pelo Richard Chamberlain, que é uma versão que eu olhei também, que ela é bem legal, tá? Ela não foge muito da história, mas ela corta uns pedaços violentos, sabe, da história, que eu não entendo muito. Não é que eu não entendo muito, gente, é que assim, é difícil tu apontar, sabe, apontar o dedo pro diretor e dizer, cara, tu deveria ter mantido isso, deveria ter mantido aquilo, sabe? Vamos lá, 75, né? Complicado. Mas é uma versão legal também para quem gosta de cinema mais antigo. É uma versão bem legal para olhar também. E o Richard Chamberlain era um bom ator mesmo, sabe? Ele fez algumas coisas bem legais no cinema e essa versão eu olhei e eu posso garantir para vocês que é muito boa, tá? Aí nós temos a versão de 2002, que é com o Jim Caviezel, dirigido pelo Kevin Reynolds e o Guy Pearce, né? Bom, aí agora, né? Aí agora eu vou ter que dar uns spoilers. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, ó.
Quais são as principais diferenças que eu percebi no filme, tá? E o que mais me incomodou? Primeiro, o Edmond Dantès no filme é um analfabeto, e isso me incomodou profundamente, porque no livro ele não é. Essa característica para mim faz toda a diferença, porque ele não era um analfabeto. Isso realmente me incomodou, né? Então não precisava ter feito dessa forma. O Mondengo, então, que é o grande vilão, tá super bem representado, porque o Guy Pearce é um grande ator, eu gosto dele, sabe? Ele é daquele cara que tu realmente detesta ele. A cara dele é o que eu costumo chamar de cara de puxa-soco. Ele tem uma cara de puxa-soco, né? A cara dele pede uma porrada. E ele faz muito bem esse papel, né? O Richard Harris como Abad é que tem uns atores que estão em outro patamar, né? E o Richard Harris como Abad, ele tá em outro patamar. Se existe um filme do Conde de Monte Cristo que conseguiu criar um Abad que tá acima da média, é esse aí. O de 2002 é simplesmente surreal. O que aquele cara faz na tela, no tempo que ele tá na tela, com a voz monocórdica dele, na maneira que ele dá os ensinamentos, sabe? Na forma como ele vai se expressando, sabe? Os trejeitos mais curtos, a maneira, aquela voz mais sussurrada, aquela coisa mais, sabe? É surreal. Esse filme vale a pena, só a parte da prisão já vale ser visto. Já vale ser visto. Porque aquilo ali pra mim já vale o filme, sabe? Porque é quase literal. Quase literal, certo? Sou o Abade Faria. Sou prisioneiro do castelo Diff há 11 anos, 5 dos quais foram gastos cavando este túnel. O Jim Caviezel como o Dantès, perfeito pra mim também, tanto a interpretação dele, porque assim, largaram na mão dele pra fazer o Conde de Monte Cristo, ele foi lá e fez. E pra mim ele é um excelente ator. Damas e cavalheiros, é com muita honra que lhes apresento Sua Graça, o Conde de Monte Cristo. Saudações. Então, pra mim, ele é um excelente ator. Então, a versão de 2002, tirando fora alguns plots que não dá pra entender e algumas alterações que eles fizeram, colocar o Albert como filho do conde, sabe? Essas coisas que não precisava ter, que no livro é completamente diferente. Essas coisas que eu não consigo entender, sabe? Isso realmente me incomoda. Isso me incomoda. Isso são coisas que não precisa e são coisas que, sabe, pra mim... E esse é o tipo de coisa que estraga a experiência depois que tu lê o livro, que tu realmente fica meio putaço, sabe? Mas, tirando fora isso, se você já viu o filme, você não vai gostar menos dele, você só vai ficar um pouco chateado com as adaptações de um modo geral, sabe? Mas ele não vai deixar de ser um filme, vou ficar brabo com o filme. Não, é que o livro é acima da média, certo? Então, basicamente é isso aí. Das séries de TV, tem uma que é a francesa, que é de 1998, que é o Conde de Monte Cristo, estrelado pelo Gerard Depardieu, que são 4 episódios de 100 minutos, basicamente. Revenge, que é a primeira temporada toda ela baseada, basicamente, no Conde de Monte Cristo. Quem não olhou, né, mas o plot inteiro é baseado no Conde de Monte Cristo. Né? Once Upon a Time também é, né, pelo menos uma das temporadas, se eu não me engano, uma das temporadas é completamente baseado no Conde de Monte Cristo. Né? E também tem o drama coreano Goodbye, Mr. Black, que é baseado no Conde de Monte Cristo. Os coreanos conseguem fazer uma coisa mais próxima, sabe? Essa eu não cheguei a olhar. Eu sei que ela foi muito elogiada, pelas críticas que eu li, tem coisa muito legal ali feita sendo nos coreanos. Que daí puxa o assunto do anime Gankutsu. Se eu falei errado, e provavelmente eu falei, me corrijam aí. Gankutsu. Acho que é isso, tá? Vou deixar o cartaz aqui. Enfim, né, gente? Eu não olho anime, e falha minha não olhar. Não olho muito, né? Mas falha minha olhar. Mas esse aí, ele é de 2005. Esse aqui é um pouco diferente, porque ele começa na parte 2, com o Franz e o Albert em Viena, conhecendo o misterioso Conde de Monte Cristo. É ao contrário, a história é contada como flashback, né? Então tem todo um outro plot. Muito elogiado, falaram super bem, e eu inclusive vou pedir pro Cássio dar uma procurada nos programinhas que ele tem ali, né, para dar uma conferida, para a gente poder conversar depois mais sobre o Conde de Monte Cristo, que a gente não olhou junto essa aí ainda. Então, basicamente, é isso aí que o resumo que eu tenho do Conde de Monte Cristo como obra e como adaptações, certo? Então agora vamos, né, finalizar isso aí, porque já está longo demais esse vídeo, certo?
Então, gente, finalizando, primeiramente eu quero agradecer a todos do grupo, né, que acompanharam a leitura, que estiveram comigo, que, né, trocaram experiências. A quem está olhando o vídeo agora, nesse momento, eu espero muito que eu tenha conseguido trazer as informações que faltavam para vocês começarem essa obra. Eu sei que é um calhamaço, eu sei que ele é grande, eu sei que ele dá trabalho, mas não deixem de ler. Eu li 2 livros no meio do caminho enquanto eu estava lendo esse aqui, tá? Livros menores, livros mais finos. Vale muito a pena olhar. Olhar, né? Mas também vale a pena olhar, vale muito a pena ler. Encarem essa obra clássica, ela vai mudar a percepção de vocês do livro clássico. Vale a pena ler, muito a pena ler mesmo. É um livro sensacional e ele tem as suas falhas? Tem as suas falhas, como qualquer livro, como qualquer obra. É importante que vocês tenham a visão aberta, a cabeça aberta para qualquer situação, certo? Como sempre eu digo, visão de leitor tem que ser ampla, tem que ser, sabe, sempre bem aberta para conseguir enxergar um rol muito maior, para conseguir entender tudo o que está acontecendo. Mas o Conde de Monte Cristo, para mim, é uma das, com certeza, até o momento, até a gravação desse vídeo, é a melhor leitura que eu fiz esse ano. E olha que eu li coisa boa pra caramba esse ano, certo? Então essa aqui, por enquanto, é o meu top 1, né? É o top 1. Ela tá no meu top 5 e ela com certeza tá no topo, tá? E eu separei, né, uma frasezinha aqui pra gente começar a ler, pra finalizar o vídeo, que eu acho que ela resume o livro inteiro, sabe? Nessa jornada do Edmond Dantes, sabe? Entre a desgraceira e a redenção, sabe? E como a gente não pode se perder nesse universo que a gente está vivendo, sabe? Que eu acho que a grande mensagem do Conde de Monte Cristo, para mim pelo menos, sabe? Correlacionando com a situação que a gente está vivendo hoje, eu acho que é o seguinte: não esqueça quem você é, tá? Não esqueça quem você é. E tem um determinado momento que o Conde diz o seguinte, ó: quando se vive com loucos, é preciso aprender a ser insensato. E com essa mensagem eu fecho o vídeo e eu digo para você o seguinte: por mais insensato que vocês sejam, por mais louco que o mundo inteiro seja, não esqueça quem você é. Certo? Não esqueça quem você é. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E eu acabei pedindo, né, para se inscrever no canal, mas enfim, faz parte do texto se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e entrem no grupo do WhatsApp para ler com a gente as expensas do dia D. Certo? Forte abraço a todos, gente. Muito obrigado. Tchau.